Livro de produção de texto. Vamos colocar na página 13. Página 13, vamos conhecer um outro tipo de gênero textual, que é o conto. Isso mesmo, o conto. O conto é uma narrativa de uma determinada história. Então, conta-se essa história, que tem que ter começo, meio e fim também. Essas histórias sempre começam com era uma vez, ou há muitos e muitos anos atrás, antigamente, e termina com foram felizes para sempre. Quem é que nunca ouviu um conto do Pinóquio? Eu acredito que todo mundo já escutou esse conto aqui, ó, do Pinóquio. Me escutou? E da Branca de Neve? Também, muita gente já ouviu o conto da Branca de Neve. E do Mágico de Oz? Também, tem muita gente que já ouviu o conto do O Mágico de Oz. Cinderela, Cinderela. Também, muita gente já ouviu o conto da Cinderela. Chapeuzinho Vermelho. Muita gente já ouviu também o conto do Chapeuzinho Vermelho. Então, aqui são alguns exemplos de contos que eu tenho aqui e que vocês já conhecem essas histórias, isso mesmo. Então, todo mundo aqui já ouviu algum tipo de conto. É quando nós chamamos de conto de fadas. Por quê, professora? Porque os contos, geralmente, eles acontecem nos lugares que tem castelos, reis, rainhas, príncipes, princesas, tá? E dentro de um conto, começa sempre com era uma vez igual. Esse daqui mesmo do Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho inicia com era uma vez, tá? E no final dele termina como felizes para sempre? Não, esse daqui não termina com felizes para sempre. Termina assim, ó, e Chapeuzinho Vermelho e a vovó não precisaram mais ter medo dele, né? Referente ao lobo. Mas muitos terminam com a palavrinha e foram felizes para sempre. Esse daqui da Cinderela termina com felizes para sempre, ó. E juntos eles viveram felizes para sempre. Então, geralmente, quando o conto se refere a príncipe, princesa, rei, rainha, no final eles sempre se casam e terminam-se felizes para sempre. Bom, toda história que é contada tem alguns elementos essenciais que deve conter naquele conto, tá? Então, aí no livro, na página 13, tem alguns elementos que devem haver na construção de um conto. Vamos conhecer esses elementos? Então, eu tenho aqui o que significa contos, são narrativas curtas, geralmente ficcionais, que envolvem um narrador. Este narrador pode participar ou não da história. Poucas personagens, um enredo, conjunto de acontecimentos que compõem uma obra literária, o tempo, momento em que se passa a narrativa, um espaço, lugar em que se desenvolve a narrativa, um conflito, complicação ou conjunto de situações complicadas em que a personagem ou as personagens devem resolver e o desfecho, que é a parte final da história. Bom, então um conto, ele é uma narrativa curta. Então, é uma história curta, de começo, meio e final. Falou aí também que geralmente são histórias ficcionais. O que é ficcional?
ficcionais. Quer dizer que pode ser uma história que não seja real. Isso mesmo, tá? Então, uma história que talvez tenha acontecido só no imaginário de quem inventou a história, tá? Então, tem histórias aí, tem contos que são fictícios, que não existiram na realidade, certinho? Por isso que ele falou aí que pode ser que eles sejam ficcionais, quer dizer, apenas aconteceu no imaginário da pessoa que contou a história, mas pode ser real também, tá? Nós temos aí alguns elementos que tem que ter na história de um conto. Primeiro, o narrador. O narrador é o que vai contar aquela história, tá? Então, o narrador, ele conta a história igual era uma vez. Ele vai começar a contar. Tem o começo da história, que era uma vez. E depois, nós temos aí os personagens. Dentro da história, nós temos que ter os personagens que participam daquela história, tá? Igual o exemplo aqui do livro da Cinderela. Então, nós temos alguns personagens que participam deste conto aqui da Cinderela, tá? Que nós temos quem? Nós temos as irmãs da Cinderela, tá? Nós temos aqui a madrasta da Cinderela, tá? Então, nós temos vários personagens que participam da história. Enredo. Enredo é o quê? É o conjunto de acontecimentos, é o que acontece dentro daquela história. Nós temos também um outro elemento aí que é o tempo, né? O tempo em que se passa essa história, que em determinado tempo que se passa. Pode ser o tempo durante o dia, durante a noite, né? Pode ser um tempo que demora vários meses, vários anos, tá? Então, nós temos aí o tempo em que se passa essa história. Um espaço, quer dizer, o lugar em que se desenvolve a história. Então, geralmente, os contos de fada, eles acontecem perto da onde? Perto de castelos, sempre num campo, né? Numa área mais naturalizada ali da natureza, tá? Mas pode ser que aconteça também na cidade. Então, o espaço em que vai se desenvolver aquela história. O conflito, o que significa o conflito, hein? Então, no começo da história, tudo é muito bom, tudo é muito maravilhoso, tá? Todo mundo é muito feliz. Aí, no enredo ali, começa a surgir os conflitos, isso. O que será que vai acontecer? Acontecem as brigas, os desentendimentos, no meio da história, né? São os conflitos. E os personagens, eles têm que resolver aqueles conflitos que acontecem ali no meio da história. E o desfecho é o quê? É a resolução daquele conflito que aconteceu. Igual a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Então, a gente pode fazer um resumo bem breve da história. A gente pode contar essa história, né, em poucas palavras. Que era uma vez uma menina que se chamava Branca de Neve. Tô com a Branca de Neve na cabeça, né? Que se chamava Chapeuzinho Vermelho. E ela resolveu levar doces para sua vovozinha que morava lá do outro lado da floresta. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Ela encontrou o lobo mau, isso mesmo. E o lobo mau, como foi muito esperto, resolveu, né, chegar mais rápido na casa da vovó por um outro caminho. E chegando lá, ele, nhaque, né, na versão aí da história, ele engoliu a vovó. E
Chapeuzinho Vermelho chegou lá, ele estava disfarçado de vovó e ela começou a fazer algumas perguntas para ele. Quando de repente ela descobriu que na verdade era o lobo mau, chamou pelo caçador, o caçador veio, né, matou o lobo, retirou a vovó lá de dentro da barriga do lobo. Então, assim, existem várias versões de contos, tá bom? Então, cada um pode contar o conto da sua maneira, tá? Então, vocês vão ver que vários autores aí adaptaram seus contos, tá? Então, existem várias versões de contos. E numa outra versão já, né, da Chapeuzinho Vermelho, nós temos aí livros que contam que o lobo, ele escondeu a vovó dentro do guarda-roupa. Então, existem várias versões. Isso vai depender do quê? De quem está contando a história. A professora vai passar uma historinha aí informando, tá? Sobre um conto de fadas, contando a história aí de um determinado conto de fadas. E eu quero que vocês escrevam esse conto de fadas no seu caderno de produção de texto com as suas palavras, tá bom? Então, eu vou passar um conto de fadas, vocês irão assistir esse conto de fadas e depois vocês irão escrever no caderno de produção de texto este conto de fadas com as palavras de vocês. Certinho, então? Bom, vocês irão ler o conto de fadas do Gato de Botas na página 13, 14 e 15 e irão responder a página 16. Então, página 16, vocês irão responder sobre esse conto de fadas, O Gato de Botas, tá? E a professora também vai deixar um vídeo de sugestão sobre o que é um conto. Próxima aula de ética. Pega o livro de ética para a gente fazer a correção.